Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? Deixa eu apagar aqui o meu quadro para a gente começar mais uma aula, né? Hoje a nossa aula será de ética, ok? Vamos nós aqui para a nossa aula de ética de hoje. Vou escrever aqui o nosso tema de hoje da aula de ética. Isso, ética. O nosso tema da aula de hoje é saber falar, saber ouvir. Saber falar, saber ouvir. Você sabe falar, você sabe a hora de falar, você sabe a hora de ouvir, sabe? Que coisa boa. Que bom. Isso é muito bom, a pessoa saber falar, saber na hora de falar, saber na hora de calar. Isso é ter sabedoria. Então, na nossa aula de ética de hoje, nós vamos ver isso aí. Saber falar e saber ouvir. Agora é hora de ouvir. Isso que vai estar começando a nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos nós aqui. Vamos para os nossos slides, né? Vamos nós, meus queridos e minhas queridas. Pronto, já estamos aqui. Saber falar, saber ouvir. Primeiro ano, dia 14 de maio. Hoje, sexta-feira, 14 de maio. Olha aí que coisa boa. Vem aí um final de semana maravilhoso para você, não é? Hoje é sexta e você assiste suas aulas de hoje, faz as suas atividades, e aí o final de semana fica livre para você brincar, tá bom? Então vamos lá. Saber ouvir é tão importante quanto saber falar. Preste atenção. Saber ouvir é tão importante quanto saber falar. Presta atenção. Olha só o que está acontecendo nessa sala de aula. Preste atenção nessa imagem. Deixa eu diminuir aqui minha imagem. Pronto. Olhe para essa imagem. Observaram? O que vocês acham aí? Vocês acham que essas crianças elas estão sabendo ouvir? Olha só como é que a professora está. Está com as mãos na cabeça, sem saber o que fazer, porque ela já pediu silêncio e a turma está brincando na hora da aula. Uns sentados em cima da mesa, outros rindo, outros falando alto. Será que isso é legal? Será que isso é correto? Vocês acham que essas crianças estão agindo de forma correta, fazendo isso dentro da sala de aula? Não, não é? Esse não é o momento de brincar, né? Dentro da sala de aula, nós temos momento para tudo. Nós temos momentos para assistir a aula, prestar atenção, momento de ficar caladinho, momento de participar da aula. Então, por isso a importância de se ter ética, de se ter educação nessas horas para saber o momento de falar e o momento de ouvir, não é? Então, essas crianças aqui estão agindo de forma errada, né? Mostrando que elas não têm educação. Que coisa feia isso, não é? Agora, aqui, olha só, essas crianças, elas estão conversando? Não, elas não estão conversando. O que elas estão fazendo? Elas sabem que chegou a hora do lanche. Sempre que é a hora do lanche, a tia Cleomar diz assim, olha, hora do lanche, lanchar em silêncio, isso, porque é falta de educação. A pessoa que come falando, né? A pessoa tem que comer, mastigar de boca fechada.
fechar a boquinha, mastigar, a hora do lanche é a hora que você está ali com o seu alimento, triturando o seu alimento, engolindo, está se alimentando. Então, não é hora de falar, porque falar de boca cheia é falta de educação. Então, nós temos que saber o momento de falar e o momento de ouvir. Esse momento da alimentação é o momento da gente ficar o quê? Caladinho, né? Porque nós estamos usando a nossa boca para triturar os alimentos, para nos alimentar. Então, não é correto falar de boca cheia. E lembrando que quando você estiver mastigando, você tem que mastigar de boca fechada, não é? Muito bem. Pronto, olha só. Observe essa turma aí. A professora está dando aula. Os alunos, eles querem participar da aula, eles querem falar algo. O que que eles fizeram? Levantaram a mão. Isso é uma atitude correta. Na hora que uma pessoa está falando e que você deseja falar, você levanta o braço. Tem várias pessoas, várias crianças com o braço levantado. A professora vai mandar todos falarem de uma vez? Não, ela vai dizer, fale primeiro, Pedrinho, fale, João, agora Mariana, fala, agora Maria, fala, agora fala, Beatriz, chegou a sua vez. E assim a professora vai dizendo quem vai falar primeiro, quem vai falar depois, e cada criança vai se expressando. Essa é uma forma correta. E não ficar todo mundo falando de uma vez só, todo mundo perguntando de uma vez só. Isso atrapalha a aula, atrapalha o seu entendimento, o entendimento dos outros e vira uma bagunça. Então, por isso, a importância de saber o momento de falar e o momento de calar, né? É o saber falar e é o saber ouvir, ok? Olha só, essas crianças estão todas organizadinhas e são os bebezinhos, estão vendo que coisas lindas? Estão sentadinhos, eles estão caladinhos, olha, observando a professora dar aula. Eles estão participando da aula, eles estão atentos, ouvindo o que a professora está falando. Isso aí é uma forma correta, esses bebezinhos aí estão de parabéns, olha só como eles são educados, estão vendo? Sentadinhos ouvindo. Agora, essa menininha aí, ela fez algo errado. O pai dela chamou ela, sentou ela aí, está conversando com ela. Filha, olha, você fez assim, 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 eu gostaria que você fizesse assim, e ela está ouvindo, né, os conselhos de seu pai. Né? Ela está fazendo de forma correta. Ela parou para ouvir. Agora ela sabe que não é hora de falar, é hora dela ouvir. Depois que o papai falar, disser tudo que ele tem para falar, é aí a vez dela falar, né? Dela justificar por que que ela fez aquilo, tá bom? E é assim que vocês têm que fazer também. Quando a mamãe, o papai ou alguém da sua família tiver algo para falar com você, você escuta, depois você fala. Depois que a pessoa terminar de falar, aí você diz o que você tem para dizer, ok? Hora da historinha, já já tem historinha, mas também tem uma coisa, olha, há lugares também em que a gente pode ficar conversando, e há lugares que a gente não pode ficar conversando, né? Por exemplo, na igreja. A igreja é um local onde a gente vai falar com Deus, né? Ouvir a palavra de Deus, quer seja na missa, quer seja no culto, né? Que você vai ouvir a palavra de Deus. Então, a igreja é um local em que nós devemos estar em silêncio, né? Abrir a boquinha na hora de louvar o Senhor, de cantar hinos, né? Cantar louvores a Deus, aí a gente pode abrir a nossa boca, mas quando é na hora da palavra do Senhor, nós temos que fechar nossa boquinha e ouvir, né? Então, a igreja é um local onde a gente tem que ficar atento, ouvindo, ó, de boquinha fechada. Na biblioteca, quando você está fazendo alguma pesquisa, né? As pessoas estão estudando. No cinema,
a gente também tem que ficar caladinho ali ouvindo. Tem pessoas que fazem barulho no cinema? Tem. Estão errados, são mal educados. Se ri, tudo bem, tem coisas engraçadas no filme que dá vontade de rir, a gente ri e tudo, mas aí depois, passou aquele momento, fica de novo ali em silêncio para que as pessoas possam entender a história e você também. Num estádio de futebol, por exemplo, a gente precisa ficar em silêncio? Não, no estádio de futebol pode gritar, pode falar, né? Porque é muita gente ao mesmo tempo, e aquilo ali, e o jogo, ele não exige que a gente faça silêncio naquela hora, não é? Uma sala de aula, por exemplo, há horas que você pode falar e horas que você tem que fazer silêncio e prestar atenção, né? Também na praia, por exemplo, na praia você pode falar? Pode falar, pode correr, pode brincar, né? Na praia é um lugar onde você pode se soltar. É, outro lugar onde você pode também, num show, por exemplo, se você vai para um show, no show você pode cantar, cantar alto, né, e tudo. Então, há lugares em que a gente pode falar, cantar, gritar, e há lugares que a gente tem aqui calar. Então, a gente tem que ter sabedoria para saber que lugares são esses, tá bom? Então, vamos ouvir agora essa historinha aqui bem legal. Então, preste bem atenção na historinha, tá bom? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o volume. Pronto. Preste atenção. Saber ouvir. Saber ouvir. Olha só. Cidinha estava muito animada naquela manhã. No feriado, ela foi à praia com a sua família e queria contar a todos quantas coisas legais ela tinha visto. E aí, Cidinha? Cara, Aristarco! E aí, cara? Gente, você é um filhotinho, cara. Eu já fiquei com saudades de você, sabia? Ah, você é meu amigão. Pois é, amigão, eu também. E aí, me diz uma coisa, pra onde você foi? Ah, eu fiquei aqui mesmo, é. Ué, na escola? Não, gente, aqui na cidade. Oh. Eu sei, Aristarco, eu tava só brincando com você. Eu fui pro sítio da minha avó, cara. Sério, gente? Nossa, e como é que foi? Super legal. Andei de cavalo, tirei leite da vaca, cuidei das galinhas, chupei manga no pé. Ah, que beleza. Nossa, que legal, gente. É muito bom passear no sítio, né? Olha só, amigão, um dia quando eu for lá de novo, vou te levar. Oba, que legal. Puxa vida. Mas peraí, será que o cavalo me aguenta? Mas é claro, né, Aristarco? Oi, pessoal! Preciso contar pra vocês como foi o meu feriado. Eu fui pra praia. Olha só que legal! Sério? Só um pouquinho, Aristarco. Eu fui pra praia, nadei em alto mar. Vocês sabiam que eu fiz um castelo enorme na areia? E você, Zed, fez o quê? Bom, eu fui... Olha, mas o meu castelo foi um dos maiores que já fizeram. Até o povo que passava do lado ficava olhando, porque era muito bonito, mas muito mesmo. E você, Aristarco, o que você fez? Bom, eu... Aristarco, eu me lembrei de você lá na praia. Lembra quando você me contou que adorava pegar conchinhas? Cidinha estava tão animada, mas tão animada mesmo, ufa, que nem parou de falar por um segundo sequer. Ela falou tanto, mas tanto, que já estava ficando até inconveniente. Todos saíram de perto dela e só sobrou Aristarco e Zed. Ai, gente, vocês nem imaginam como foi gostoso essa minha viagem. Nossa, foi muito boa demais. Nem mesmo. Zed, por que esse pessoal não quer conversar mais comigo? Bem, Cidinha. Sabe, eu acho que eles não gostam de mim. Nem sequer falaram nada. Olha eles. Cidinha, dá pra você parar de falar por um minuto? Aristarco, o que eu fiz pra você, Aristarco? Poxa, me desculpe, Cidinha. Mas acredita-se que um diálogo, mais de uma pessoa participa, né? No entanto, você não deixa ninguém mais falar, você fala sozinha. É simplesmente por isso que todos saíram de perto de você. É.
Você não para de falar e não dá oportunidade para os outros, Cidinha. Isso é muito feio. Ah, Cidinha, eu sei que você está empolgada com a sua viagem, mas é que todos nós gostaríamos de conversar também, né? Só que você só fala sozinha. Eu fui tão egoísta desse jeito? Não é egoísta, Cidinha, mas é que a gente tem que saber ouvir também, né? Eu sei disso, Aristarco, mas é que eu estava muito empolgada e acabei perdendo o controle. Eu já falo muito mesmo, né? Mas ainda perder o controle? Ai, ninguém merece. Ô, menina! Ai, que coisa, viu? Ah, Tidinha, me desculpe por gritar com você. Claro, Aristarco, também se não fosse você, eu não iria nunca parar. E não é só com você que acontece isso, Cidinha. A gente muitas vezes não sabe ouvir os outros. A gente só quer saber que os outros nos ouçam e fiquem quietinhos, porque o que a gente tem para falar é mais importante. Mas todos precisam aprender a ouvir também. Está certo. Saber ouvir é muito importante mesmo. Mas é lógico também que você não vai ficar quieto somente, né? Mas tem hora para tudo. Por exemplo, eu estou com vontade de comer alguma coisa agora. Ou seja, é hora de comer um hambúrguer. Vamos lá? Viram aí? Né? Então, o que aconteceu? Os amigos, os dois meninos estavam conversando, né? E de repente chega, eles estavam dialogando, um falava, o outro falava, como foi o final de semana, mas quando a Cidinha chegou, ela tomou conta da situação. Ela não deixou mais ninguém falar, ela falava tudo na hora que os meninos queriam falar algo do final de semana, ela sempre interrompia, porque ela queria ser a dona da razão, falar tudo, isso não é correto. Então, os meninos tiveram que parar, pedir para ela parar e conscientizá-la que aquela atitude dela era uma atitude errada, que a gente tem que falar, mas a gente tem que também saber ouvir, né? Há momentos para tudo, há momentos para falar, há momentos para ouvir. Então, a Cidinha, ela só queria falar e não queria ouvir. E os meninos mostraram para ela que é importante essa questão do saber ouvir, e a Cidinha aprendeu. Então, a partir daquele dia ali, a Cidinha, ela passou a ouvir também o que os amigos queriam falar, né? E assim, eles viveram mais e mais harmoniosamente, né? Porque para a gente viver em harmonia, a gente tem que respeitar o direito dos outros também, certo? Essa imagem que você está vendo aí é uma imagem que traz o seu livro de ética na página 45, que traz uma história, saber ouvir. Então, observe aí e escute. Agora é hora de saber ouvir, hein? Preste atenção. Era fim de tarde e o avô passeava com o neto por uma das movimentadas praças barulhentas da cidade em que vivia. Havia o barulho de pessoas, celulares, carros, ônibus, buzinas, sirenes, construções, e o vovô disse: "Está ouvindo as cigarras cantando?" Aí o neto falou: "Não, vô." "Chegue mais perto, meu filho, elas estão ali." Aí o menino disse: "Eu nunca vi uma cigarra por aqui. Será que elas ainda existem na cidade, vô?" O avô se baixou próximo ao banco da praça e disse: "As cigarras se mimetizam, disfarçam-se na folhagem, e é difícil ver as danadinhas, mas sei que estão por perto. Ainda moram por aqui, sim. Se formos de encontro ao som que elas emitem, talvez possamos ver a vibração de suas membranas, que é como cantam." O neto se baixou e conseguiu ouvir a cigarra. Ela estava com medo, parou de cantar. Mas os três continuaram lá observando-a. E quando a cigarra percebeu que o avô e o neto não lhe representava perigo, recomeçou a melodia, quer dizer, começou a cantar novamente. Os dois conseguiram vê-la e ouvi-la direitinho desta vez. Tá aí, olha, quando eles passaram a observar
O menino parou para escutar, ele conseguiu escutar o som da cigarra e ele e o vovô ficaram observando a cigarra. Vamos para a página 46. Vô, como você consegue ouvir tão bem? Aí o vovô disse, na verdade, eu não ouço mais tão bem, mas aprendi a prestar atenção ao que vale a pena ser escutado. E naquele momento, a criança e o velho ouviram muito bem a natureza da cidade. Eles ficaram percebendo o som dos animais, dos pássaros, das cigarras, eles ficaram observando. Veja que muitos passam e poucos escutam os sons das cigarras. Olha, tem o povo passando, mas ninguém para perceber o som dos animais, ninguém nem liga, né? Agora veja o que acontece se alguém ouvir esse som baixinho. Aí sabe o que o vovô fez? O vovô tirou do bolso uma moeda, jogou no chão. Quando ele jogou a moeda no chão, as pessoas tudo olharam para ver, né, onde a moeda tinha caído. Na mesma hora, mesmo com a poluição sonora ao redor, várias pessoas olharam para o chão, bem na direção do dinheiro. Aí o vovô disse assim para o neto, viu? Não se trata de ouvir, mas também de saber ouvir, saber o que ouvir e escutar melhor. Então, hoje em dia, as pessoas não dão muito ouvidos para certas coisas, né? Só escutam o que querem escutar, só escutam o que for conveniente aos seus ouvidos. Então, estavam ali os pássaros cantando, as cigarras e tudo mais, as pessoas nem ligavam, não dava valor àquele canto dos passarinhos nem da cigarra, mas só foi a moeda cair no chão, ouviu o barulho do dinheiro, que aí as pessoas já passaram a perceber aquele barulho, né? Então, a história fala que a gente tem que estar atento, né, às coisas, a saber ouvir as coisas da natureza, saber ouvir as pessoas, saber ouvir o que está ao nosso redor, certo? Vamos para a nossa atividade, página 47 e 48, tá bom? Pegue aí o seu livro e já vai voltando aqui comigo. Vamos lá. Na página 47 diz assim, a primeira questão, ouvir é sinal de sabedoria. Quem sabe escutar o outro aprende mais e entende melhor o que está acontecendo, porque enquanto escuta, o pensamento vai crescendo. Então, saber ouvir é também muita atenção. Quando alguém fala conosco, é muito importante parar e olhar para essa pessoa. Observe as cenas abaixo e circule as crianças que estão prestando atenção. Você vai olhar nesses círculos aqui, vai procurar quais são as crianças que estão prestando atenção e vai circular as crianças que estão prestando atenção. Na segunda questão diz assim, quando a professora fala sobre um assunto e depois passa uma tarefa e alguns alunos não param para ouvir, o que pode acontecer com esses alunos que não escutaram? Eles vão fazer a tarefa correta? Será que vão, hein? Aí você escreve aqui o que você acha que poderão, né? Que pode acontecer. Página 48. De acordo com o quesito anterior, marque um X no que acontece, o que pode acontecer com as crianças que não ouviram a explicação da professora. Aí você vai ler, né, aqui, para ver o que você vai marcar. Explicar bem o assunto, tirar notas baixas, não vão aprender sobre o assunto, saber contar tudo que aprenderam em casa, o que vai acontecer com aquelas crianças que não ouviram o que a professora estava explicando. Quarta e última questão, aqui onde tem esses círculos. Existem lugares em que podemos falar muito alto ou até mesmo gritar, mas há lugares em que devemos ouvir. Circule os lugares em que devemos ouvir e não falar alto. Então, você vai observar, ó, aqui nós temos igreja, parque, biblioteca, cinema, temos uma trilha e temos um
um campo de futebol. Aí você vai circular aqueles lugares em que nós temos que fazer, ó, silêncio, tá bom? Circule os lugares que devemos ouvir e não falar, ok? Então, essa é a sua atividade de ética. Faça tudo bem legal, bem bonito. Um beijo, um ótimo final de semana para você, para sua família e até a nossa próxima aula. Tá bom, meu amor? Tchau. Fica com Deus. Um ótimo final de semana, um final de semana maravilhoso.